Voltamos com o Folha no ar e é muito interessante aqui, se o nosso ouvinte e o telespectador que acompanha através das redes sociais pudessem ver e ouvir o que a gente comenta nos intervalos, é muito interessante, porque é exatamente um prolongamento dos nossos assuntos, de tudo que... Só que é claro, a gente se exalta um pouco mais e comenta... Mas, na verdade, muita coisa tem que ser feita realmente. Arnaldo? Eu vou continuar aqui com essa questão da diversificação. E eu estava buscando aqui nos arquivos que no mês de março a gente fez uma matéria, foi matéria de capa da Folha, que Campos teve uma produção de 180 toneladas de soja. Foi na Agrícola Santa Olga, em Santa Cruz, né? E o que eu queria saber é o seguinte, da sua opinião, Almir. Essa você me falou que estudou sobre a questão da soja. Dá para ampliar em Campos ou viraria uma monocultura, como você citou anteriormente? Dá para intercalar, usar o mesmo solo para soja e para outra cultura? Como que isso funcionaria? A Campos tem em torno de 300 mil hectares de terra agricultável. E eu te falei aqui que nós temos em torno de 40 mil hectares de cana. Não falta terra. Nós temos uma diversidade climática na região que é meio complexa para soja, para culturas de ciclo curto, soja, milho. O ano passado a gente em junho estava embaixo d'água. Esse ano em junho a gente estava numa seca terrível, como há muitos anos não se vê. Então a gente tem um desequilíbrio de uma complexidade grande. Tem várias regiões em Campos aptas para soja, tem um trabalho da Embrapa que demonstra isso. Mas é um empreendimento de alto risco para quem não usa tecnologia. A mesma soja plantada no início, agora colhida em março, foi plantada em novembro, dezembro do ano passado, está sendo plantada essa semana. O Aloysio, que é um produtor, plantou milho, agora está plantando soja. A gente tem possibilidades para tudo. Costumo dizer o seguinte, a gente tem possibilidade para uva. Vai lá em Mineiro, tem lá um produtor de uva, plantando uva, financiado pelo antigo programa Frutificar, vendendo uva na porta. Quem diria que Campos ia produzir uva? O Fisales que eu falei, então assim, a atividade agrícola com tecnologia, ela cabe em qualquer lugar. O grande desafio é quando você aponta, o poder público aponta, agora nós vamos plantar soja que é a salvação da lavoura. Almir não acredita nisso, em hipótese nenhuma. O cara nunca viu um pé de soja e quer plantar soja. Ele não tem um agrônomo que conhece a atividade agrícola de soja e quer plantar soja. Vai dar errado. Então é preciso ter capital. Nós temos um problema de campo. E vamos desmistificar outra coisa, né? Campos não é terra de latifúndio. Já foi. Terras pequenas, normalmente não regularizada no processo de regularização fundiária, nos assentamentos ou nas heranças recebidas, né? Então a soja é viável? É, num bom projeto, com um bom técnico, com alguém que tenha capital para investir. E que se der errado, ele tem um processo de segurança ali, um lastro para tomar aquela pancada de uma seca de um mês em janeiro ou um mês em fevereiro. E ele aguenta essa pancada. Dá para fazer um monte de coisas. A Campos, há 20 anos, 30 anos atrás, a Rural, algumas fazendas, já fez experimentos com um sistema de meiose, que você planta soja, depois você planta cana. No mundo inteiro, a soja sempre tem uma alternância, que a gente chama de rotação de cultura. Soja, milho, soja, trigo, soja, sorgo. Soja 3, 4 meses, milho 3, 4 meses. Ah, lá no Mato Grosso planta soja, depois planta milho, planta milheto, planta outras atividades. E isso é bom porque quebra o ciclo das pragas, aumenta a eficiência de uso da terra. Tecnologia. Então a diversificação, ela já existe. Nós temos outras atividades além da cana. Nós temos bovinocultura de corte de alto padrão em Campos. Tem gente tem fazendas aí fazendo coisa de alto nível, né? Precisamos e lembrar que a gente não tem matéria-prima, né? Por isso que, por exemplo, alguns empreendimentos não vão para frente. Você bota uma fábrica de suco, não tem fruta. Você bota uma abatedoura de bovino, você não tem boi. Tem que trazer boi de longe, né? As usinas de canas padecem porque falta cana. Esse ano a safra parou um mês antes.
A maquinaria teve que parar. Não há instrumento que tolere esse desaforo econômico. Isso que a gente tem que dizer. E o dinheiro não aceita desaforo. Não, dinheiro não aceita desaforo. E eu, como agrônomo, e não como secretário de agricultura, como agrônomo, filho de agricultor, não vou fazer um planejamento para alguém que não tem a condição de tocar aquele negócio, que não sabe para quem vai vender, que não sabe manusear, que não tem o trator, que não tem o adubo no lugar para comprar, ele é mais caro, porque nós não temos isso. Então é toda uma cadeia produtiva. Você citou anteriormente a questão do SEASA e, como eu falei, a gente vem acompanhando aqui durante muito tempo. SEASA foi muito defendido pelo hoje vereador Nildo Cardoso quando secretário de Agricultura. Inclusive foi um dos motivos do rompimento dele no governo Rafael, no qual ele saiu da secretaria quando ele não conseguiu reabrir o SEASA. E ele viu o SEASA como um ponto ali de comercialização dos produtos, sobretudo, né, e até mesmo agregando valor. Já a sua gestão à frente da secretaria tem apostado em feiras. Tem essa feira nova agora do produtor familiar no Liceu, tem a tradicional aqui já na Praça da República que você citou. Enfim, dá para conciliar, reabrir o SEASA e investir em mais feiras? Ou precisa diversificar mais as feiras, estender essas feiras? Qual o seu ponto de vista em relação a essa questão? O sistema de comercialização do Brasil através do SEASA, ele passa por um momento muito delicado, no Brasil inteiro. O governo federal que está atual tentou privatizar algumas unidades do SEASA no Brasil. Outras foram privatizadas. O governo do PT do Piauí, do Wellington Dias, privatizou o SEASA, em Teresina. Né? O governo de Alagoas privatizou o SEASA. Nós temos SEASA sendo montada privada em alguns lugares como empreendimento privado. Aqui em São Pedro da Aldeia tem o SEASP, que tem exato. dificuldade de se viabilizar, sabe? Tem dificuldade de se viabilizar. Hoje, Arnaldo, mudou muito o sistema de comercialização para os antigos SEASAs, que também o produtor fica à mercê de atravessadores, nem sempre um facilitador, e ele ainda tem que levar o produto até o SEASA. Então, o SEASA de Campos, e aí, o bom é que o Nildo é o seguinte, ele retomou esse movimento, o que é importante para nós, né? Agora, o debate é viável? Não, na minha opinião, não. Prédio antigo, que precisa de adaptações consistentes para o modelo novo. A gente brinca que até o caminhão mudou, o caminhão era no nível do solo, e hoje o caminhão é alto. Você vai ter que levantar o SEASA para você não fazer um processo de embarque e desembarque, que é caro, que usa máquinas e coisa que o valha. O nosso agricultor não está apto ainda. O SEASA não ajudaria em absolutamente nada, e essa é a minha opinião. O nosso agricultor, pelo que a gente vê, em vez de abrir o SEASA e gastar 20, 30 milhões para gastar, deixa eu gastar com ponte. Nós temos que fazer escolha na vida, né? Tem dinheiro para tudo? Eu acho que não. Vamos fazer estrada. Vamos dar assistência técnica ao produtor, e na hora que os caminhões começarem a bombar, e hoje o mercado mudou. Quem planta fruta entrega direto dentro das grandes redes de supermercados. Nós precisamos achar o mercado agora para o pequeno. E aonde que ele está? No mercado municipal, que precisa ser viabilizado, precisa ser melhorado, precisa melhorar muito aquela estrutura de feira que tem no mercado municipal de Campos. Já falei do projeto nosso aqui, né, que o prefeito quer muito, que é mudar a feira de um lugar ali no centro, né, na região aqui. Vamos pegar a beira. Entre a 15 de novembro e a 28 de março, vamos fazer um belo espetáculo de comércio. As feiras que tem de terça a sábado, nós temos feira em todo quanto é canto. E boa parte dela é de gente que não produz, porque nem temos produção. Nós estamos criando feira nova e temos dificuldade de mantê-la porque o agricultor não está planejando para ter o produto toda semana, porque é assim que o consumidor quer. Exato. E você chega num mercado municipal... Bom, em primeiro lugar, hoje Campos não é uma cidade exclusiva dos campistas. Como quase toda cidade no mundo, uma cidade de 500, 600 mil habitantes, ela tem imigrantes, ela tem pessoas, na verdade, Arnaldo, ela tem pessoas que vêm de outras cidades atraídos pela logística, atraídos pelo porto, pela Petrobras e por alta tecnologia de agropecuária. Quer dizer, pessoas que não são de Campos que querem, por exemplo, chegar numa feira e comprar um manjericão. Aí você vai no mercado municipal do Campos e o cara nunca nem ouviu falar.
do manjericão, muito mais do alecrim, muito menos do endro, muito dessas ervas que hoje são tão usadas na gastronomia. Aí, tem a banquinha só disso. Pois feira de rua. Exato. Porque as pequenas ervas que usam para peixes, para isso, para aquilo. O consumidor quer. Ele vai uma vez no encontro e não volta. Assim, respondendo a pergunta que o Arnaldo fez sobre o SEASA, em São Mateus do Espírito Santo, eu sempre repito, tem um SEASA novinho fechado. É uma cidade polo de agricultura. Era levar para lá, para dali, esparramar, como diz o outro. Não, o caminhão passa na frente e vai embora. Meu irmão foi diretor do SEASA lá e não conseguiu viabilizar. Né? Você vai em São Francisco da Baporã, tem um mercado do produtor que foi construído, a prefeita atual está tentando viabilizar. Não é uma coisa simples. Então é o seguinte, se nós viabilizarmos o sistema de comércio numa cidade de 600 mil habitantes, para ter feira, você vai em São Francisco, você vai em Travessão de Campos, todo sábado tem uma feira. Eu ia fazer justamente essa pergunta, essa questão de expandir. O Maurício Batista coloca aqui que em Goitacazes tinha, foi implementado, segundo ele, na gestão do Nildo Cardoso enquanto secretário. E que agora não tem mais. Tem algum projeto nesse sentido de espalhar. Que aqui no centro a gente sabe, né? Eu fiquei muitos anos ali no Sorro, aqui na Conselheiro Otaviano, de frente para a feira ali. Então a gente sabe que ali na Praça da República tem. Agora e nessas outras localidades? A gente precisa, assim, nós temos vários movimentos de fazer a feira. Nós precisamos do agricultor que queira ir para a feira. Então a gente já faz um planejamento. Mas só para terminar aqui, eu estava falando, Morro do Coco, o Travessão tem feira. Sabe onde vem a feira? Do Espírito Santo. Vem de Alfredo Chaves e Cunha, vem um caminhão feira, abre em Travessão e vende lá. Como é que nós viabilizamos? Essa pergunta do Maurício é muito boa. Como é que a gente viabiliza uma feira? Nós precisamos ter uma capacitação do nosso agricultor e agricultora, que é o que a gente está fazendo, para que ele tenha um planejamento, para que a feira seja a mesma coisa toda semana. Se ela não for a mesma coisa toda semana, o consumidor não vai. Vamos falar de alguma coisa? No supermercado, quando muda um produto de lugar, o consumidor já fica irritado e não volta. Então, assim, é uma estratégia de comércio que tem a ver com aparência e visual. Nós licitamos R$1 milhão de feira nova, para trocar as barracas, para dar um padrão de identidade, vamos começar a distribuir. Nós já temos uma feira nova com parceria com a Emater, com barracas novas, bonita e arrumada. E a gente precisa de mais feira final de semana. É preciso de mais feira final de semana. Na minha opinião e no nosso projeto, a feira e a feira do mercado, para separar o mercado, né, para agradar o Edmundo, que defende muito aquilo lá, é separar o mercado da feira. Já que temos o camelódromo atrás, deixa a fachada do Mercado Livre, vamos pegar a feira que está ali com aquela peixaria que precisa ser refeita e colocar em outro canto ali do lado e viabilizar negócio. Aí sim, aí nós vamos ter o produtor produzindo e indo para a feira comercializar. Hoje nós temos dificuldade de viabilizar as feiras por falta de produto que ainda não é produzido. E para isso a gente precisa dar assistência técnica, é preciso dar algum apoio com infraestrutura, é preciso treinar o agricultor, porque é difícil produzir tomate, é muito difícil. Né? Então, assim, a pergunta é muito boa, mas assim, o projeto depende muito dos agricultores querendo. Eu queria muito fazer feira domingo, encher a Praça do Liceu de gente domingo. É viável? A nossa cultura permite? Para o bem ou para o mal é a nossa cultura. Né? A gente prefere ir para Tafona, né? Final de semana, o Farol de São Tomé. Então, assim, essa cultura de feira em Campos é uma cultura que a gente está trabalhando muito. A cultura com a agricultura urbana, que é a coisa mais moderna no mundo atualmente. Produto produzido do lado do consumidor. Se nós viabilizarmos isso e criarmos uma nova cultura para isso, como empreendimento. Empreendimento. A pessoa que está na feira dali, no terreno produzindo, ele precisa tirar o salário dele dali para sustentar a família dele ali. E tem gente que está tirando um bom salário. Almir, eu vi em São Paulo, no shopping Cidade Jardim, um shopping enorme, muito sofisticado, tão sofisticado que no início não tinha nem entrada de pedestres. Não havia. Depois criaram uma entrada de pessoas que moram ali perto e que iam a pé e tal. Não podia, só de carro. Só entrava de carro. Bom, o shopping, ele tem não sei quantos andares de lojas e uma plataforma enorme, que aí tem os prédios
de consultórios e de residências, Sim, né? sim. Todo esse andar de cima do shopping, todo ele é formado por uma horta imensa. Sim. E os restaurantes que tem ali, tem vários famosos, eles podem usar as ervas e tudo que é naquela horta e compram de um fundo que é do prédio e que é distribuído para os produtores. Olha que coisa. E mais, refresca o prédio. Sim. São Paulo hoje tem várias hortas urbanas em prédios. Que é o que a Holanda faz. A Holanda é um grande produtor de alimento, um paizinho feito pela mão do homem. Baixo. País baixo. Teve que ser levantado, né? Protegido do mar. Ganha mais dinheiro com a atividade agrícola que o Brasil. Gente, vá ali perto de Campinas, vá a Olambra. Mogi Mirim, Olambra, que é uma Olambra brasileira. Mas a gente precisa de tecnologia. Então, assim, para responder essa questão, na minha opinião sobre o SEASA, eu acho que não é o momento. Não é que seja viável. O prédio é antigo, precisa ser refeito, a área é nobre, mas não é o momento. Eu acho que nós estamos num momento que precede o SEASA. Nosso agricultor não pediu o SEASA, nosso agricultor pediu estrada. Os agricultores hoje estão pedindo veterinários. O produtor de leite quer ver um veterinário lá de vez em quando na propriedade dele, dar uma olhada na vaca, alguma assistência. E nós temos um problema de assistência técnica pública. A gente precisa mais das universidades ir para o campo, né? Eu tenho falado muito isso dentro da UENF, ir para o campo, tentar casar o aluno de agronomia, de veterinário com o produtor rural. A gente tem um problema de transporte, a secretaria não tinha nem carro. Nós precisamos pegar esses jovens que estão formando na agronomia ou estão dentro da faculdade e jogar no meio do mato. Eu falo isso o tempo inteiro na UENF. Eu sou filho de agricultor, fui para um colégio interno com 13, 14 anos fazer técnico agrícola, fiquei 3 anos, depois fiz agronomia, fiz mestrado, fiz doutorado, vivo da atividade agrícola, a minha família inteira, e a gente dá murro em ponta de faca o tempo inteiro. Então o desafio é gigante, que pressupõe assistência técnica, infraestrutura de um lado e assistência técnica em paralelo, para ajudar o produtor na comercialização, que é o grande desafio. E nós nem falamos de peixe. Da nossa riqueza de pescado, que nós não temos um terminal pesqueiro. Que o nosso pescador não emite uma nota fiscal, ele vai ter problema para aposentar. Né? Então, são grandes desafios para uma grande e rica cidade. Uhum. E o projeto está ali. E é preciso perenizar. Petrolina é a cidade de melhor referência em Linhares hoje, do Brasil. Petrolina, um deserto que chove 300 milímetros por ano, no melhor dos mundos, que exporta manga, exporta maçã, exporta uva, todas as uvas que a gente come aqui na cidade. Pode dar uma olhadinha lá, gente. Chega no mercado e olha, é tudo de Petrolina. Vinícolas sendo instaladas numa infraestrutura. Você pega o Rio São Francisco, dá uma volta de barco, vai de uma vinícola a outra. Para nós agrônomos falasse 40 anos atrás, Petrolina vai exportar maçã, vai estar maluco. Eu tenho um amigo que é pesquisador, que é a grande referência do mundo em relação a isso. Então, a gente é possível fazer com tecnologia, com capacitação, áreas menores e mais produtivas. Gente, África do Sul, África do Sul nem tanto, mas a Austrália produzindo vinhos de alta qualidade praticamente no deserto. A África do Sul também faz isso. Você sabe que eu fiz um congresso, a gente fez um congresso em Petrolina em 2017, e eu ouvi de um pesquisador da África do Sul: vocês são imbatíveis. Vocês têm temperatura dia e noite, que é quente, dia e noite, o que é ótimo para a planta. Planta detesta chuva. Gosta de água, mas não gosta de chuva. São coisas diferentes. E nós em Campos temos água. Ou não temos água? Com 1.500 quilômetros de canais, com o Rio Paraíba, com o Rio Itabapuana, com o Rio Muriaé, com o Rio Imbé, com o Rio Urubu, com o Rio Ururaí, com as lagoas. Água não nos falta. Mas assim, o poder público não tem o poder de investir na atividade agrícola como negócio. O estado do Rio. E assim, existe um desafio enorme de competição com mão de obra. A gente compete com o Porto do Açu, com a Petrobras, com o sistema público que emprega muito no Rio de Janeiro. São grandes desafios da atividade agrícola na nossa região. Eu queria voltar a essa questão do mercado. Eu lembro também, eu cheguei a Campos para trabalhar, frequento Campos desde 2017 quase todos os dias, quando eu vim para o Cefet estudar.
mas eu venho trabalhar como jornalista em 2014. E aí eu passo um período em esporte da Copa e depois vou para geral, que é dia a dia, né? Enfim. E desde aquela época eu ouvia falar sobre a possibilidade de uma nova área que o governo Rosinha construía para tirar a feira ali do mercado e levar para essa nova área. Aí, enfim, sucessão de fatos, isso foi descartado. Agora você me fala sobre essa possibilidade de levar ali para a Praça da República, que vejo particularmente com bons olhos. Mas e a outra ponta? Quem está ali no mercado? Isso já foi conversado? Há uma receptividade boa? Eles aceitariam essa mudança? Assim, a gente, como diz, a gente lança a proposta e recebe as pancadas, as boas pancadas. Esse é o debate. Assim, nós temos uma desorganização no mercado. Porque é o seguinte, o mercado, a gente tem que entender o mercado. Quem é de fora? Tem o mercado, a estrutura centenária, que fez 101 anos agora em setembro. Tem a feira lá atrás, na frente, que fez 60 anos que começou aquela feira ali. E tem a peixaria, como se fossem 3 estruturas independentes, né? Muita gente que usa ali não produz, né? O grande desafio, e a gente tem que jogar isso, esse é um projeto que precisa ser feito, apresentado, para falar. Se você falar num primeiro momento, provavelmente muita gente fala, não vou sair daqui, né? E depois, e se a feira estiver pronta? Nós não vamos tirar ninguém de lá. Nós vamos construir um instrumento, é um projeto, uma proposta, e depois sai. Se tiver uma peixaria decente, arrumada, bonita, um banco de alimentos, a minha opinião é a mesma coisa que a gente poderia falar um pouquinho aqui sobre a ponte da Lagoa de Cima, que dá tanta polêmica, né, ultimamente. A minha opinião é que a maioria não vai ter nem dúvida. Não vai ter nem dúvida. Atrás da rodoviária. O projeto que já se falou no passado, na verdade, era de tirar do centro, jogar para o outro lado. Em vários governos, o Arnaldo ia fazer um outro prédio, do outro lado ia ter uma passarela, ou ia levar lá para o Carvão. Aí a confusão. Outra coisa é fazer reforma com as pessoas dentro, que é o trauma, talvez, da demora do camelódromo, né? Que tirou, jogou para frente, e depois a obra demorou, ficou parada há 4 anos, agora quando termina tem lá um desafio enorme para entregar. As pessoas têm medo disso. E as pessoas, de um modo geral, têm medo do novo. Uhum. Agora, eu não vejo problemas, é a minha opinião, e a gente vai debater isso num determinado momento, de uma feira que vai estar do lado do mercado, numa estrutura ociosa e maravilhosa, que é a Praça da República. Tem gente que vai falar, você vai preservar a Praça da República? O que é preservar? É deixar do jeito que está? É fazer quem vai frequentar? Vários lugares, né? Praça é lugar de feira, né? Acho que o Maurício até falou, praça é lugar de feira. O que nos falta, e aí eu vou falar como cidadão campista e secretário que presta serviço ao povo campista, nos falta espaço para o nosso produtor e pescador campista comercializar decentemente e que ele tenha, como produtor e pescador, um planejamento para ter o produto que o consumidor exige. Existe a ditadura do consumidor e nós estamos aqui para servi-lo. Fazer o quê? Você sabe que tem uns fatos que ocorrem. Um dia eu liguei para o Arnaldo, não sei nem se o Arnaldo lembra. Eu falei, Arnaldo, eu estou indo, vou ficar em Gruçaí na casa do meu cunhado e tal. Quem é que... Eu ainda não sabia que o Arnaldo tinha todo o envolvimento de família com a turma do pescado e tal, mas ele mesmo falou, não, olha, você procura fulano, que é meu amigo ou é minha tia, e que são pessoas que vão te vender coisa de qualidade. Aí você prefere ir indicado e sair daqui do mercado dali da Formosa ali, porque já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes de o cara vender gato por lebre, enganar e ainda perguntar para os do lado, e os do lado concordarem que ele está certo. Quer dizer, eles estão dando tiro no próprio pé. O brasileiro, na década de 30, mandava café para a Europa e botava pedra dentro, como se o europeu não fosse abrir o saco de café lá. Pois é. É da história nossa. É. Pois é.
Mas assim, nós podemos, o pescado, que é um grande debate, uma riqueza enorme que nós temos de São Francisco da Bapuana a Macaé, uma riqueza gigante. Nós temos um projeto com relação a isso. E nós podemos, assim, falar de um monte de coisa. Hoje eu devo submeter um projeto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro com um negócio chamado chuvisco. Chuvisco precisa de quê? De ovos e açúcar. Né? Basicamente, né? Basicamente isso. Eu conto uma historinha. Uma vez eu estava em São Luís Maranhão e tinha um cara na esquina vendendo goiabada campista, que eu acho que a gente não acha nem em Campos mais hoje. Né? Algumas fábricas maiores, mas aquela clássica. Quando eu cheguei em Campos em 1993, a primeira aula que eu tive, não esqueça, um professor de fruticultura da UENF, um dos mais renomados do país, veio para a UENF dar aula, pegou a gente aqui no ônibus e levou numa fabriqueta de goiabada que tem ali em Travessão, na Estrada do Periquito. Quando você chega em Travessão de Campos, em vez de você entrar para São Francisco, você entra em direção a Sapucaia. Isso era outubro de 93. E essas fabriquetas tinham aos montes aqui. E nós tínhamos uma identidade com goiabada que nós perdemos. O que eu quero com o chuvisco? A gente precisa criar uma identidade geográfica. Um projeto que o IFE começou e que a gente retomar para dar uma identidade. O peixe é a mesma coisa. Nós temos uma característica aqui com o camarão, por exemplo, que o nosso pescador, vamos falar sério, o que acontece na verdade é quase um tráfico de alimentos na madrugada. O caminhão que sai da madrugada é que o pescador chega morto do mar, não tem um lugar para desembarcar, e ele precisa entregar para um atravessador que paga o que quer pagar na hora que bem entender. O mercado, vamos voltar para a economia, não se viabiliza. Como é que um filho de alguém quer seguir aquilo? Esse é o grande desafio. Nós temos projeto para isso. Agora, projeto da nossa secretaria, um projeto de um município viável, como vale para a educação e a agricultura principalmente, precisa de longo prazo e perenização. Eu estava falando de Petrolina, foi 30 anos, 40 anos para viabilizar. A banana do norte de Minas, a soja do Mato Grosso e de Goiás, precisa de um plano que não pode chegar do dia para a noite alguém falar, agora eu quero plantar isso. O poder público não vai dizer que vai plantar nada. O agricultor corre atrás e diz, eu quero plantar, o poder público pode me ajudar como? Tem financiamento? Fundecam. Tem financiamento? Agrocaixa. Tem financiamento? Sicredi, Sicobi. Né? Tem assistência técnica, olha, nós não temos aqui, mas nós vamos junto com a universidade. Me faz uma capacitação. Esse é o papel do poder público. E cuidar da infraestrutura. Cidade de Campos é uma das cidades que menos tem torre de internet que eu conheço no Sudeste brasileiro, de telefonia. A TIM até hoje não universalizou. Você vai aqui no Espírito Santo, sobe os morros, você não fica sem internet nunca. Aqui você sai 1 quilômetro da BR-101 ou da 356 para Belo Horizonte, você já está literalmente perdido sem internet. É interessante que a pessoa que vem a Campos, que conhece um pouco isso, ele não quer, por exemplo, comprar um chuvisco cristalizado feito em Nova Iguaçu. Ele não quer. Ele não quer uma goiabada de Duque de Caxias. Pode até ser boa, mas ele gostaria de comprar. Aqui tinha, perto dali dessa praça, atrás da rodoviária, uma ruazinha ali, que eu não sei qual delas, tinha uma família Terra, que fazia uma goiabada, e você viu o cara fazendo. Sim. Era um taxa, fecharam, isso aqui não pode, destrói tudo. Quer dizer, você destrói a cultura. Mas a gente tem um movimento, junto, por exemplo, poderia falar um pouco da vigilância sanitária e em defesa de vez em quando há uns movimentos no mercado. Nós temos, vou repetir aqui, queijarias e queijos legalizados em Campos, que são fiscalizados pelos nossos veterinários, que mostram que está fazendo de acordo com a regra. O sujeito não está misturando uma farinha qualquer para fazer um queijo qualquer, e o queijo furadinho daquilo lá não é um queijo furadinho que é cultural, é um queijo furadinho que tem bactéria, né? Aí você chega no mercado, tem um monte de produto de fora de Campos. Ilegal. Vamos. Aí, meu amigo, eu sou igual ao inglês. Se eu puder, eu vou comprar daqui. Mesmo que seja lá na doceria. Ontem a gente estava atrás das mulheres que produzem chuvisco. Estou com a lista de telefone ligando para uma, né? Para retomar. Vamos lembrar? Eu cheguei em Campos, tinha uma associação de doceiro do lado hoje, onde é o quartel da Polícia Militar, aqui na Tenente Coronel Cardoso, ali do lado da Caixa d'Água, tinha uma associação de doceiro em 1993, 94, 95. Nós perdemos isso. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa política de agricultura? Recuperar
recuperar os processos de organização de quem produz, porque a agroindústria é o principal fundamento para o pequeno agricultor ganhar dinheiro. Arnaldo, eu queria só uma perguntinha, depois você pode fechar, porque a gente está a 5 minutos aí do final do programa. Falar um pouquinho do turismo agro, quer dizer, o turismo rural, o turismo do agro, que está se desenvolvendo no Brasil inteiro. O que você vê nessa região? Aqui? Todo o nosso projeto, nós temos um programa chamado Sabores da Terra, que a gente quer lançar, mas para isso precisa de estrada. Precisa de estrada. Bate no mesmo ponto. Eu vou voltar para o início, né? Precisa de estrada. Eu vou repetir aqui o programa nosso. Se você sair daqui pegando a BR-101 em relação ao Rio de Janeiro, você tem 2 entradas para o Imbé. Uma é uma entrada sem saída, que é ali no quilômetro 98, onde tem um posto chamado Timbozão. Do lado direito você entra, você vai para um lugarejo chamado Sentinela do Imbé. Só que lá na frente, essa é a CA-190, uma antiga rodovia municipal, que caíram 2 pontes e por lá ficou. Então você não consegue sair do outro lado nas cachoeiras do Imbé ou nas queijarias do Imbé, tem 4, devidamente legalizadas. Ou você entra numa estrada chamada Estrada do Donato, no quilômetro 108, mais à frente. Aí você entra, dá um bico quase em Santa Maria Madalena para depois você voltar. Vamos recuperar a estrada? Está lá para listar. Eu vou entrar ali no quilômetro 98 e vou parar em Tereré. Não sei se vocês conhecem. Vale a pena uma aventura um dia. Se você entrar no quilômetro 98 da BR-101, indo para o Rio de Janeiro, você sai em Tereré, indo para São Fidélis. E você encontra tudo de mais lindo que essa cidade tem. Todo o Imbé, toda a Lagoa de Cima e todo o Rio Preto. Espetáculo da natureza. Para o ano inteiro de turismo. Não tem um lugar para você comer um pão. Na pandemia, meus amigos que tem queijaria lá falaram assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro, o pessoal começou a andar de bicicleta, eu comecei a vender na porta da queijaria. E aí começou a fazer reforma. Embelezar, tem lá. Riacho Doce, Embelac, sabe? Que são no Imbé. Lugar de produção leiteira forte. Então, Sabores da Terra eu quero ir para lá, precisa ter restaurante. Vai chegar alguém e falar assim, vai degradar o ambiente. Vai conhecer Pedra Azul no Espírito Santo, ou Petrópolis e Teresópolis, para ver como é que é ganhar dinheiro com agroturismo. Viabilizar negócio. O pai criar os filhos numa boa faculdade, formar e depois o filho querer fazer agronegócio. É isso. Mas eu posso fazer outro trajeto de Sabores da Terra. Eu posso pegar 356 ou São Sebastião e parar lá na Lagoa. Parque Estadual da Lagoa do Açu. Lá na Ponte Maria Rosa, um banhado espetacular, que não tem estrada. Hoje nós estamos numa dificuldade enorme, inclusive, para reabrir, porque ali tem um parque, e toda hora que a gente vai fazer a estrada, a gente precisa de uma autorização do INEA. E tem um problema legal, porque tem uma formiga tal, tem uma planta tal que não pode ser removida, e o mar está avançando. Mas tem um espaço maravilhoso. Então eu estou ligando aqui o Parque Estadual do Desengano, que a maior parte dele, mais de 60%, está no município de Campos, mas a sede está em Santa Maria Madalena. E o Parque Estadual da Lagoa do Açu, Pelag, que 99% está dentro e 1% está em São João da Barra. Se a gente não correr, daqui a pouco a sede está lá em São João da Barra. Porque não tem sede ainda. E isso é agroturismo na veia. É o passeio que eu vou dar aqui, sair pela Baixada, e vou parar... Vou fazer propaganda aqui, lá no Lelei, lá no terminal pesqueiro, para comprar peixe. Mas eu preciso de investimento, dinheiro, que é o projeto que a gente apresentou. Com 500 milhões de reais ao longo de 6, 7, 8 anos, a gente faz uma infraestrutura maravilhosa. Estradas no Imbé, para usar as cachoeiras, para ter o restaurante, para ter a pousada, para usar o ambiente a favor da economia sem destruir o ambiente. Isso nos Estados Unidos ia ter fila de investidor. Deixa eu contar uma história aqui, Marcos. Você falou que eu encontrei com um americano outro dia. Saiu várias propagandas aqui de 2 americanos que querem fazer um empreendimento de pescado em campo. É um americano e um alemão. Né? O americano chegou para mim, andando comigo pela Baixada,
Ele é graduado em biologia na Universidade do Nebraska com mestrado na área e é pescador. Durante muito tempo foi pescador no Alasca. Uhum. Ele andando pela Baixada e vendo os canais, ele olhou para mim assim e falou: gente, esses pescadores não precisam pescar, não. Eles só precisam ser agente de turismo para levar o pescador, para levar o cara da pesca, da pesca esportiva, que inclusive pesca e solta. Pesca e solta. Que inclusive pesca e solta. Ele olhou para mim assim, né? E olhou assim: gente, isso aqui vocês só tem que repovoar os canais com espécies nativas, que agora está tomada de bagre africano, né? E assim, vocês precisam repovoar esse projeto. E o pescador daqui vai ser o sujeito que eu vou entrar em contato, porque eu quero passar um mês aqui pescando do mar aos canais, a Lagoa Feia, a Lagoa de Cima, e o pescador vai ser meu agente. É o que o mundo inteiro faz. O Mato Grosso faz, né? Lá no Pantanal. Pantanal. Então, assim, a gente tem muito de agroturismo e um potencial gigantesco, mas a gente precisa mudar uma cultura, mudar não, ou aprimorar, né? Porque a gente não muda cultura, né? A gente muda comportamento. Evolui, né? A cultura é a parte. A gente tem que ganhar dinheiro com isso, né? Me desculpe a franqueza do economês aqui o tempo inteiro, porque você só vai viabilizar a economia e a agricultura do campo se a gente conseguir que ele ganhe o dinheiro para sustentar bem os filhos. Ninguém está aí para fazer caridade, né? Exatamente. Não, e assim, você precisa viabilizar a vida dele, né? Viabilizar a vida dele. Então, o agroturismo, se você pensar do Farol de São Tomé lá no terminal pesqueiro, tem um terminalzinho lá no canal São Bento, Coqueiro, aí o canal das Flechas que chega lá embaixo. Falando do município de Campos, Ponte Maria Rosa lá no Pelag, que é o Parque Estadual da Lagoa da Sul, lá em cima, e o norte inteiro, e as nossas usinas aí, que poderia virar área de turismo, né? O tempo inteiro. As usinas, inclusive as quebradas, as fechadas. Reformadas, criadas como... Restaurante lá dentro, né? Exatamente. Como fizeram com algumas, né? Sim. Almir, tem mensagem aqui, antes da última pergunta, tem mensagem do Marcelo Almeida, lá do Agrícola, que tá acompanhando a gente aqui, falando que às sextas-feiras, das 8 às 11h30, tem a banca de comercialização dos produtos da Escola Agrícola, em frente à mesma, com total parceria e apoio da Secretaria de Agricultura, você e o Paulo César, e ele também aproveitando para parabenizar o Almir, que hoje é aniversário dele, passando aqui com a gente. Assim como tem mensagem também do Marco Antônio Moreira, do Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, Verônica Nascimento, nosso colega jornalista, minha amiga, que inclusive foi quem viabilizou a entrevista ontem com você. Mário Filho também mandando mensagem parabenizando, e o nome do Grupo Folha também a gente parabeniza. E aproveito para fazer a última pergunta, que eu acho que é a pior. A gente fala em projeto precisa de dinheiro. E o orçamento está sendo discutido na Câmara. Qual é a previsão de orçamento para a agricultura no próximo ano? Não é de hoje e não é de Campos que eu ouço o secretário reclamando de pouco recurso para trabalhar na agricultura. Aqui na região, todos os secretários já reclamaram comigo, e aqui em Campos também os anteriores. E você, qual o planejamento do que você pegou no primeiro ano e o que você espera agora para o próximo? Primeiro agradecer aí as felicitações aí dos meus colegas, saudações rubro-negras para todo mundo, né, Marco? Eu aceito. Eu não sou rubro-negro, mas aceito de bom grado. Tem o Mário ali, Chiru, né? Não, mas eu aceito de bom grado. Aliás, eu torci pro Flamengo na Libertadores. Como eu sempre torci. Vasco contra o Ituano, só fiquei brincadeira. Eu também, né? Pois é. Mas assim, a gente avançou muito. A gente está aí nesse... que eu não participo, né? Eu não tenho habilidade, aptidão para o debate político partidário, as nuances que acontecem. A gente vai apresentar projeto e a gente compreende que nesses projetos a gente vai ter o apoio completo do sistema político. Campos sempre foi um desafio enorme no tipo de política agrícola. Todos os municípios têm. O estado do Rio de Janeiro tem esse problema, né? E o estado do Rio de Janeiro abandonou a roça. A gente fez um planejamento, nós tivemos ali, se eu fosse fazer um planejamento, nós tivemos, no governo anterior gastou-se acho que R$1 milhão nos 4 anos, o ano passado a gente investiu R$1 milhão, esse ano nós vamos investir 10 milhões, e a perspectiva que está planejada no orçamento para o ano que vem é em torno de 80 milhões. Em se viabilizando, e aí nós vamos investir em infraestrutura,
né? E nós vamos buscar mais recursos. O prefeito um dia perguntou, vou repetir meu número mágico, 500 milhões de reais. O que é que se dá a fazer isso? Infraestrutura. Terminal pesqueiro, asfaltar a estrada vicinal que precisa ser asfaltada, algumas pontes, só em pontes a gente estima, para fazer as que precisam, 90 milhões. E tem muita gente pedindo de vez em quando para não fazer uma ponte aqui e ali, porque vai aumentar a violência, tá? A insegurança. Esse é um grande debate. Mas a gente espera, e aí, eu não sei como é que vai ficar o orçamento ainda, está lá nesse debate na Câmara. A gente pediu em torno lá e a gente tem, no mínimo, 50 milhões para investir o ano que vem. E se a gente conseguir viabilizar a construção das pontes e melhorar a infraestrutura e continuar o nosso debate sobre assistência técnica, e assistência técnica, lembrar que a prefeitura não tem infraestrutura para assistência técnica. Ele não tem agrônomo concursado, não tem veterinário concursado, não tem zootecnista concursado. E a gente precisa buscar uma parceria grande que a gente tem feito com a Emater. O Marcelo aí da Colégio Agrícola colocou, a gente está viabilizando feiras porque a Emater disponibilizou estrutura que a gente está fazendo. E é muito interessante essa coisa que o Marcelo colocou aí, tá? Os alunos produzem no Colégio Agrícola e botam uma banca num dia da semana na frente do Colégio Agrícola, aquela estrada que tem ali, para vender os alimentos. Eu fazia isso com 14 anos, quando eu estava no Colégio Agrícola, na cidade de Colatina, no Espírito Santo. A gente vendia o excedente da produção que a gente produzia no mercado. Então a gente espera, sim, que tenhamos um orçamento. A gente, este ano, a gente não conseguiu gastar o orçamento assim. Temos que lembrar da burocracia e da falta de infraestrutura na nossa secretaria. Precisa de recursos humanos, precisa de gente, de orçamentista. A gente está fazendo as pontes em parceria com colegas da UENF, que se doam a ajudar a gente nesse processo. Nós tivemos um problema com a aquisição de máquinas esse ano terrível. As licitações quase todas deram desertas. Os preços subiram muito. Sim. Entre o processo ser feito e o processo ser licitado, senão a gente já teria 5, 6 patrol, 5, 6 retroescavadeira, que é o equipamento que mais o agricultor quer, tá? Mais do que o trator, ele quer implemento agrícola que resolva o problema de mobilidade dele. Então a gente espera que no orçamento, e aí o prefeito tem trabalhado nesse sentido, e que a gente tenha, o ano que vem, o maior orçamento da história da agricultura do município de Campos. Bom, são 8 horas e 51 minutos. Parabéns, Almir, não sabia que era seu aniversário. E eu sei que você vai ainda trabalhar muito hoje para poder sentar para comemorar um pouquinho. Mas é sempre um prazer conversar com você. Arnaldo também, um bom final de quinta-feira para você. E o Folha no Ar volta amanhã com um oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Plínio Bacelar Vacinas e o apoio da Green Energia Solar. Um bom dia para vocês. E o Arnaldo mantém informado os nossos ouvintes através do folha1.com.br da próxima entrevista, a entrevista de amanhã. Muito obrigado, Almir. Eu que agradeço. E sempre à disposição de vocês. Esse espaço é muito nobre para a gente falar de agricultura. Nós temos que falar muito de agricultura, o tempo inteiro. Exatamente. Para que a gente consiga executar e perenizar a política pública. Vamos lá, vamos ao intervalo então. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve